Fala turma, nesse vídeo a gente vai falar sobre fechamento de vendas, um dos temas mais pedidos nas minhas redes sociais, no Instagram, tanto no WhatsApp, aqui no YouTube também. Então bora lá, particularmente é um tema que eu gosto muito, que eu entendo que muita gente fica bitolado ali no tráfego, no hack, na estratégia, na copy, no criativo. Criativo é importante? É demais, é sim o 80-20 da operação também. Porém, um criativo bom, muito bom, um criativo perfeito, ele pode até gerar essa vontade do cliente de comprar. Mas, se tratando de um produto com ticket mais alto, você precisa de outros fatores para concluir a sua venda. Você não pode só deixar na mão de um funil de um criativo. O criativo é importante sim, mas o fechamento é muito importante. E, gente, eu falo isso porque quanto mais a gente vai amadurecendo a nossa operação, vai profissionalizando, vai contratando gente, a gente entende o tanto que o fechamento de vendas é importante. Um exemplo que alguns de vocês sabem, eu tenho um time de vendas, eu tenho atualmente 3 vendedoras e eu rodo o mesmo criativo, na mesma campanha, os leads são distribuídos igualmente, em quantidades iguais para todas as atendentes. E o que acontece? Eu tenho um resultado completamente diferente dependendo do atendente, da pessoa que entra e fecha a venda. O ticket médio é diferente, a taxa de conversão é diferente e o resultado no final do mês dá uma diferença discrepante. Porque a única variável é o fechamento de venda e é o que eu bato muito na tecla aqui. Porque se você tiver um fechamento de vendas muito bom, muito alinhado, quanto melhor você for em vendas, menos você depende de marketing. Claro que a gente sempre vai precisar de um canal de aquisição de clientes, a gente sempre precisa desse tráfego de clientes para a gente conseguir abordar esses clientes e vender para eles, mas o que eu não gosto é de ficar dependente do dia bom do Facebook, do dia bom que tá vindo os leads muito qualificados. Não, cara. A gente tem que ser treinado no dia difícil. Então a gente precisa ser um vendedor mais carnívoro, um vendedor que vai para cima, que prospecta, que vai, o cliente falou que não quer, a gente liga, tenta entender o motivo, tenta quebrar a objeção e muitas das vezes a gente consegue. Então eu vejo que o fechamento, da mesma forma que um criativo bom é importante, eu não tô falando que não é importante, mas o fechamento eu vejo muita gente negligenciando, falando, é só ligar enfim. Dependendo do ticket. Claro, se a gente ficar falando de ticket até R$200, R$300 aí, não é tão necessário. Mas de onde eu venho, das vendas de R$1.000, de 800, que a gente está sempre inovando, venda de R$1.200, precisa sim ter um bom fechamento de venda, precisa saber quebrar objeção, precisa saber conduzir uma ligação e principalmente ter o controle emocional que um vendedor precisa ter. Porque assim, turma, muitas das vezes a gente entra no digital e a gente tem o pensamento em que a gente vai fazer dinheiro com o computador vai nos dar dinheiro, mas não. A internet é uma ferramenta para que a gente consiga montar uma empresa, porque desde que o mundo é mundo, o que faz dinheiro, o que produz riqueza, são empresas. E o que as empresas fazem? Vendem. Então, basicamente, a internet dá acesso a gente se conectar com pessoas de longe para fazer coisas que eram feitas antigamente, que era transação de compra e venda. A diferença é que a gente não tem mais essa barreira de poder vender só para a pessoa que está perto da gente, entendeu? Então, a gente tem que tratar como empresa, a gente tem que ter processos de uma empresa, a gente tem que ter regras de uma empresa e a gente tem que aprender. Por mais que a gente aprenda a fazer ali uma venda ou outra, uma comissão, começa como uma renda extra, mas se a gente quer crescer de verdade, você vai ter que se tornar um empresário e começar a estudar sobre negócio, sobre empresa e entender a oportunidade que a gente tem na mão, que os nossos pais não tiveram, que muita gente não teve, porque hoje a gente pode começar uma empresa com muito pouco. Começando bem baixinho, a gente consegue sim com cartão de crédito fazer nossos anúncios ali e começar a converter venda e com o dinheiro daquelas comissões você constrói um negócio. O que antes tinha uma barreira de entrada muito grande, hoje com a internet acabou ficando democrático. Mas vamos lá direto ao ponto, eu quero só citar alguns ajustes aqui, porque eu acredito que muita gente não faz, até liga, mas liga do jeito errado, então por isso que você não tem resultado. Primeira coisa, gente, você entrou na ligação, você começou a falar com o cliente. Primeira coisa que eu coloco na cabeça dos meus vendedores e eu quero passar para vocês. O cliente não está esperando sua ligação, o cliente não quer que você ligue para ele. Por mais que você avise e tal, mas eu vejo que se você só vai falar com quem você avisa, você acaba perdendo muita gente. Então, a gente avisa, quem concorda, beleza, mas quem não concorda, a gente liga também. Mas, a priori, as pessoas não gostam de ser incomodadas durante o dia. Elas não gostam de receber ligações. Então, você precisa, de fato, quebrar o gelo. Você precisa quebrar essa barreira. Você precisa se importar com o cliente. Demonstre que você está dando moral, que você está ouvindo, que você se preocupa com o problema dele. Mas, primeiro, qual que é a primeira impressão que você tem que causar no cliente? Cara, baixa a guarda que eu sou seu amigo. Entendeu? Faz uma brincadeirinha. Ô, meu amigo, como é que você tá? Você tá bom? Opa, mas dá pra melhorar, hein? Se esse problema não estiver te incomodando tanto, já dá uma brincadeirinha, entendeu? Já quebra o gelo, já tira um sorrisinho da pessoa, entendeu? Começa a fazer umas perguntas, de vez em quando sai ali do tema, vai pra vida pessoal. As pessoas, principalmente pessoas mais velhas que compram no WhatsApp, essas pessoas amam falar de filho, de neto, e às vezes a gente fica tão ali no script, a gente fica tão robotizado, que a pessoa só vai responder sim ou não nas suas perguntas ali e no final vai falar que não quer, que vai pensar.
Por quê? Porque você não se conectou de verdade com a pessoa. Porque venda, além de ser energia, é conexão. Parece papo de louco. Mas se o cliente não confiou em você, se o cliente não viu confiança em você, na sua postura, no seu falar, e viu que você está com a energia baixa, capenga, ele não vai confiar e não vai comprar de você, entendeu? Vamos lá. Primeiro passo, quebra o gelo. Faça uma brincadeirinha, gere conexão, faça perguntas ali que não são necessariamente do tema de vocês. Fala da vida pessoal do lead. Usa exemplo da sua vida pessoal também. E assim você vai construindo e quando você vê, você está pegando os dados do cartão do cliente que virou seu amigo em 10 minutos de conversa. Então, essa é a total importância de você construir o relacionamento, beleza? Com o cliente. Porque o que acontece com muito vendedor? Ele chega ali nos finalmente e não vende, fala, ai meu Deus, eu estou errando no fechamento. Você não está errando no fechamento, você está errando no início. O fechamento, se você construiu a parte inicial da forma correta, o fechamento é o mais fácil. O fechamento é consequência do início da ligação. Se você não está conseguindo fechar a venda, você não está conseguindo gerar conexão no início, beleza? Passo muito importante também, se importa com o cliente. Primeira coisa, igual eu falei, faça o cliente abaixar a guarda. Porque a relação de vendedor com o cliente, muitas das vezes, é assim, é eu contra você, vamos ver quem consegue tirar mais vantagem do outro. O cliente quer tirar o máximo de desconto e o vendedor quer empurrar o mais caro, quer vender logo, quer aquela coisa estranha, aquela sensação de eu contra você, mas não é assim. Qual que é a sensação que você tem que passar para o seu cliente? É eu e você contra o seu problema. Eu estou te ajudando, meu amigo. Você lembra da amizade, do início da ligação? Então tem que manter essa amizade, quebra o gelo, mantenha a amizade, vai fazendo perguntas com quem que não quer nada, e aí você vai descobrindo o poder de compra da pessoa, onde que ela mora, você vai começar a pensar já em qual kit que você vai oferecer para ela, porque você tem esse feeling. Isso é da noite pro dia que pega? Não é. Venda é treino, ligação é treino. Mas você tem que ter treino e você tem que ter conhecimento. Você tem sempre que estar aperfeiçoando o seu conhecimento. Porque às vezes na hora que a gente está na ligação, a gente não pega os nossos erros. Por isso que é bom ter alguém para falar, cara, você está fazendo isso? Você falou isso? Você quebrou o gelo? Tal objeção você quebrou? Porque eu costumo resumir a venda em 2 pilares. Etapa número 1, quebrando o gelo, fazendo amizade. Você está pegando uma amizade ali. O seu cliente ali é seu brother. Por mais que às vezes o cliente atende meio ríspido, meio fechado, é o seu papel quebrar isso e fazer ele terminar a ligação rindo e gostando de você. Você quebrou o gelo no início da ligação, você vai para o fechamento. No fechamento, você vai ver qual objeção que vai vir. Qual que é o seu segundo papel? Quebrar a objeção. A venda, para mim, está resumido em esses 2 pilares. Você quebra o gelo no início e você quebra a objeção. E aí vai do feeling, aí vai você aprender a fazer um order bump. O cliente está passando os dados ali para você. Vocês têm a hora certa de você aumentar aquela venda, adicionar um upgrade ali e aumentar o seu ticket médio. Tem várias estratégias que eu detalho melhor lá no meu treinamento. O link está na descrição se você tiver interesse. Code Escala, lá eu ensino como vender o meu produto que eu vendo com ticket alto de R$ 1.200 e com tráfego frio. O cliente chega no WhatsApp, a gente arrocha e vende para ele. Porque isso daqui eu estou mostrando no meu Instagram, todo dia a gente faz isso. E se você tiver interesse, o link está aqui na descrição, mas bora voltar para o foco do vídeo aqui. Basicamente, turma, esse é um pouco do que eu posso falar. Eu acabo falando demais, dando detalhes demais, mas eu não posso abrir tudo aqui para vocês, né? Porque são dados da minha empresa, é a forma com que o meu time trabalha, é a forma com que a gente fatura o que a gente fatura hoje em dia. Então não posso abrir para qualquer um. Quem quiser mais detalhes, o link está na descrição. Será um prazer ter você lá com a gente, sendo meu aluno, vendendo os nossos produtos também, que com certeza quem quiser colar com a gente esse ano de 2026 vai ganhar muito dinheiro, porque a gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para criar uma empresa profissional que dure bastante e que fature muito alto e que remunere todos os associados. E você que vai entrar para vender um produto, cara, você é meu sócio. Eu vou te tratar como sócio, porque você é meu parceiro de negócio. Então, se você quiser entrar, se você sentir vontade de entrar para a nossa mentoria, para vender os nossos produtos, você vai ser meu sócio, seja muito bem-vindo, bora ganhar muito dinheiro em 2026, tá? Se você não quiser, não tem problema, continua aqui, eu vou continuar compartilhando conhecimento toda semana com você, lá no Instagram, conteúdo todo dia, caixinha de pergunta, eu entrego ouro na caixinha de perguntas. Se você tem alguma sugestão de vídeo para ser postado aqui no YouTube, deixa aqui nos comentários. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários também, eu respondo todo mundo. E é isso aí, turma, bora pra cima.